Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o reino de Benin, tá? Então, quem é o povo de Benin? O povo de Benin é um povo oriundo dos Iorubás. Como assim, professora? Eles são um povo dentro do outro? Exatamente, porque os Iorubás, eles são uma etnia. É como se eles fossem assim, para vocês entenderem melhor, é como se deles, né, dos Iorubás, tivesse surgido vários outros povos. Então, como é que se sabe, né? A partir da raiz linguística, né? Como assim? É que em comparação, quando eles vão comparar o tipo de língua falado por um outro povo, aí eles encontram ali as raízes iorubás. Então, digamos que os urubás são uma grande etnia, um grande povo que vai dando origem a outros povos. E aí o povo de Benin, né, o reino de Benin, ele nasceu dentro desse grande reino que são os Iorubás, tá certo? Eles foram fundados pelos Edos no século XV, né? E esse reino teve muita prosperidade, principalmente por conta do comércio, né? A cidade, ela era bastante povoada e passavam por ali muitos produtos como sal, peixe, dendê, tecido, cobre. Então, a atividade comercial, a atividade econômica principal para esse reino é o reino, é a atividade econômica, né? E aí, quais eram as estratégias que eles usavam, né? Para eles tornarem essas trocas comerciais mais ágeis, os Edos, que eram esses povos que fundaram o reino de Benin, eles usavam as manilhas como moeda e barra de cobre também. Então, eles não tinham uma moeda, mas eles usavam esses adereços, né? As manilhas eram uma espécie de argola, que era usada como adorno, e aí eles faziam as trocas dos produtos que eles precisavam, né? Outra coisa também que vai se destacar bastante em relação ao povo de Benin, ao reino de Benin, é a fabricação da arte. Então, eles vão desenvolver bastante a arte, vão produzir grande quantidade de esculturas, de placas de metais, como a gente consegue perceber sempre que faz uma busca relacionada ao reino de Benin, tá? Eles também, gente, eles eram governados por um chefe. O nome desse chefe era Obá, tá? Então, o poder lá no reino de Benin, ele era centralizado. Ou seja, o que é isso? A coisinha que a gente já falou anteriormente. Um poder centralizado significa dizer que existe um representante desse poder, tá? Então, o Obá, ele controlava os chefes das aldeias, né, que fazia parte do reino, ou seja, ele tinha o domínio político sobre toda a extensão de terra do reino de Benin, tá? Em geral, o que é que nós percebemos? Lembra que quando nós vimos as características gerais dos povos africanos, nós vimos que existia essa tendência para ter essa centralidade do poder, né? E esse domínio do poder nas mãos de alguns chefes, né? Em alguns casos, imperadores, quando se tratava de império, né? De alguns reis, em outros casos também, enfim. Então, essas são as principais características do reino de Benin, né? É que eles eram dominados de maneira centralizada por uma figura que governava, cujo nome era Obá. Eles desenvolvia uma importante atividade comercial. Eles também se desenvolveram bastante em relação à fabricação de arte, principalmente de esculturas, de placas de bronze, enfim. E aí o próximo povo, né, que nós vamos falar, vai ser a respeito do Reino do Congo, tá bom? Bom, o Reino do Congo, ele também era um reino centralizado, ou seja, ele também tinha um chefe que concentrava em suas mãos o poder. No caso do Reino do Congo, quem dominava era o Manicongo, né? O Manicongo, ele era considerado assim uma espécie de chefe supremo, né? Ele centralizava tudo em suas mãos, embora ele fosse auxiliado por um conselho, ou seja,
apesar dele ser considerado supremo, tinha outras pessoas que opinavam na administração do reino, tá? O reino era muito forte, o reino do Congo, e era dividido em províncias. O que é províncias? É como se fossem povoados, né, separados assim, mas que eram dominados, na verdade, por chefes locais e supervisionados pelo Mano-Congo, pelo Mani-Congo, tá? Eles também faziam muitas trocas comerciais, também haviam enormes mercados. Eles também desenvolviam a troca de sal, de tecidos, que vinha de várias regiões, né? Também usavam uma espécie de moeda, né, improvisada, que era mais ou menos, era feita como uma concha. E isso, por que eram usadas essas moedas? Por que eles acabavam improvisando, né? Porque como tanto no reino de Benin quanto no reino do Congo, a atividade comercial, ela era uma atividade bem efetiva, era necessário que eles tivessem uma moeda para controlar essas atividades econômicas, tá? Em relação ao poder, ao tipo de político, uma coisa que é importante também a gente lembrar é que essas províncias, né, tinham chefe, esses chefes coletavam os impostos, eram responsáveis por controlar também a região, e aí dessas províncias, né, esses chefes eram supervisionados pelo Mani-Congo, que era o chefe supremo, né, desse povo. Outra coisa também que é importante a gente destacar em relação ao reino do Congo é que o reino do Congo acabou recebendo muitos portugueses, né? Foi muito explorado, na verdade, pelos portugueses já no final, assim, em meados do século XV. E aí, a partir desse contato entre as pessoas do Congo e os portugueses, se efetivou aí o cristianismo. Então, o cristianismo chegou, né, a partir dessa exploração do litoral feita pelos portugueses, né? E que era que eles exploravam? Metais preciosos, as rotas de comércio. Muitos chefes locais, né, se aliaram aos portugueses, o que acabou facilitando essa exploração portuguesa. E muitos deles também se converteram ao cristianismo. Então, a influência do cristianismo no Congo, ela é muito forte desde o século XV, né? Desde do finalzinho, enfim, finalzinho do século XV. Em 1489, o próprio Mani-Congo se converteu ao cristianismo e, durante um tempo, impôs a religião para todo o reino, né? Para todo o reino. E muitos, apesar de muitos terem se recusado a renunciar à sua religião tradicional, ou seja, houve, é óbvio, muita resistência, mas desde então, desde esse contato com o cristianismo e essa associação entre esses chefes locais com os portugueses, o cristianismo acabou sendo também fazendo parte ali da cultura do povo do Congo, já a partir do século XV. Tá bom, amores? Então, por hoje é só. Um beijo para vocês, né? Quando a gente for fazer a revisão, a gente vai trazer algumas diferenças em relação a esses reinos e algumas coisas que são muito semelhantes entre eles, em geral. Mas é isso. Deus abençoe vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Beijo.